Revelado, bilionário milha faxineira em festa, mas encontra redefinição em lama meses depois, em uma mansão exuberante na zona sul do Rio de Janeiro. Tiago, um bilionário de 35 anos, se preparava para a festa que solidificaria ainda mais seu status na alta sociedade. Luxo, extravagância e sorrisos falsos permeavam o ambiente. A música alta misturava-se a risadas forçadas e conversas superficiais. Tiago, sempre cercado de admiradores, era o menino dos olhos dos presentes, mas seu olhar altivo revelava um desprezo profundo pelas classes mais baixas. Ele acreditava que seu dinheiro tornava superior a tudo e a todos. Enquanto isso, Ana, uma faxineira de 28 anos, enfrentava a correria para garantir que tudo estivesse perfeito para o evento. Com um uniforme simples, seu coração pulsava cheio de sonhos, mas também de uma dura realidade que nunca a abandonava. Era um dia cansativo, mas ela sonhava que um dia seria mais do que apenas uma faxineira. Há um brilho em seus olhos que nem a vida desgastante conseguia apagar. Ana sabia dos seus talentos e da força que tinha, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ao cruzar o caminho de Tiago na cozinha, ela não podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Ele a interrompeu com um sorriso sarcástico. Você sonhando em ser mais do que uma faxineira? Qual é a sua, garota? A vida real acontece em outro lugar. Sorrisos zombeteiros se espalharam entre os convidados na cozinha. O coração de Ana disparou, e por um momento, ela se sentiu minúscula. Mas, respirando fundo, ela controlou suas emoções e esboçou um sorriso contido, lembrando-se que seu valor não poderia ser definido pelas palavras rudes de um homem arrogante. Tiago se afastou, com uma satisfação momentânea que rapidamente se desfez no ar quente da festa. Meses depois, o brilho que sempre acompanhou Tiago começou a desvanecer. Um esquema de corrupção que ele nem soubera que existia foi descoberto, e a bomba explodiu na mídia. Com as contas à beira da falência e o desprezo das pessoas ao seu redor, ele se viu em um espaço severo e vazio, um mundo que não reconhecia mais. As festas, as gargalhadas, o glamour, tudo se foi. E agora, ele estava sozinho, sem saber como se reerguer. Ana, por outro lado, transformou sua dor em força. Motivada pela humilhação daquele encontro fatídico, se matriculou em um curso de marcenaria. Seus talentos ocultos começaram a florescer, e em pouco tempo, ela criou uma linha de móveis artesanais que rapidamente a levaram a um reconhecimento inesperado. A vida que antes parecia um labirinto escuro agora se iluminava com a resiliência e a dignidade que ela cultivava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Agora, os caminhos de Tiago e Ana se cruzariam novamente, em um evento de negócios onde ela era convidada para apresentar seu trabalho. Ao vê-la brilhar sob os holofotes, Tiago se lembrou da faxineira que um dia humilhou. Mas agora a situação era diferente. Seria ele capaz de reconhecer suas falhas? Ele se aproximou, tentando encontrar as palavras certas, mas tudo que vinha à sua mente parecia vazio. Ana, firme em sua nova identidade, não se deixaria ser atingida pela arrogância que ela havia deixado para trás. Não sou mais quem você pensa que sou, disse ela, enquanto a plateia murmurava em expectativa. Tiago, cercado pela falência, era confrontado com a verdadeira essência de suas ações. O eco do passado reverberava, e a pergunta pairava no ar: poderia haver um novo começo, ou era tarde demais para a redenção? O olhar de Ana resplandecia com uma confiança renovada, enquanto os aplausos da plateia ecoavam como um hino de vitória. Cada batida em suas mãos era um lembrete de que ela havia vencido suas próprias batalhas. O evento de negócios, que deveria ser uma mera vitrine, transformou-se em um espetáculo de superação. Tiago estava ali, a poucos passos dela, cercado por um vazio que se espalhava em seu peito. Ele observava atentamente a mulher que antes considerava insignificante, mas que agora não apenas ocupava o palco, mas também seu pensamento.
As lembranças da humilhação que ele causou se tornaram uma sombra que o acompanhava, e ele sentiu o peso disso cada vez mais. As palmas da plateia, que antes celebravam seu nome, agora ecoavam como um aviso cruel. "Olha quem saiu do buraco", murmurou uma voz ao lado dele, uma das velhas amigas da alta sociedade, que riu com desprezo. Tiago não respondeu. Não conseguia. As palavras dela entravam pela sua cabeça, mas nenhuma defesa vinha à tona. Ana olhava para o futuro, e não hesitava em compartilhar sua visão. "Cada móvel que eu crio conta uma história de luta e de amor", ela exclamou, seus olhos brilhando, como se iluminassem o espaço ao seu redor. As pessoas estavam hipnotizadas, e um orgulho crescia dentro dela, um orgulho que ela jamais havia sentido quando estava ali, atrás das portas fechadas da mansão de Tiago. Quando terminou sua apresentação, um dos investidores presentes a parabenizou e comentou sobre uma possível parceria. Ana sorriu, oscilando entre alívio e emoção. Ela estava finalmente sendo reconhecida, e nenhuma partícula do passado poderia apagar isso. Mais, enquanto ela recebia elogios, um Tiago desolado tinha que enfrentar seus próprios demônios. Lembranças da festa, do escárnio, da arrogância, tudo isso percorreu sua mente em um turbilhão. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. O que poderia fazer para se redimir? O que significava redenção quando tudo que você construiu estava desmoronando? Ana o avistou entre a multidão. Ela hesitou, uma partícula de hesitação surgindo em seu coração. Nesse momento, suas histórias se entrelaçaram novamente. Tiago, em um impulso, se dirigiu a ela, o ar entre eles carregado de tensão e expectativa. "Ana", começou, mas as palavras não vieram. Ela o encarou. Por que deveria ouvir alguém que se entregou ao desprezo? Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se questionava. Seria possível que a transformação dele também não fosse genuína? Sua determinação era forte, mas a dúvida ainda pairava. "Tiago", respondeu ela de forma franca. "O que você quer de mim?" Suas palavras cortaram o ar como uma faca, diretas e sem rodeios. Ele se deu conta de que não tinha uma resposta, não ainda. Ele estava perdido em seu próprio labirinto de falhas e incertezas. As pessoas ao redor começaram a notar a tensão. Olhares se cruzaram, e uma energia quase palpável emanava daquele encontro. Seria aquele o momento que decidiriam se manteriam suas posições ou se permitiriam um recomeço? A mente de Tiago girava. Como seria a palavra de Ana em seu novo mundo? Como deveria se apresentar diante dela agora? O que poderia fazer para afastar a sombra do passado e buscar um entendimento? Ele não sabia, mas um impulso de fé começou a se agitar dentro dele. Antes que a tensão do momento se dissipasse, ele se aproximou mais. "Eu preciso de uma chance de mostrar que mudei." A declaração ainda ecoava enquanto ele falava, e cada pessoa ao redor parecia absorver o peso daquelas palavras. Ana olhou nos olhos dele e viu, mas o que ela viu? Uma semente de arrependimento genuíno? Ou apenas o desejo desesperado de se proteger? Estava disposta a acreditar nesta nova versão ou iria abraçar a dor do passado? Tiago, talvez o futuro estava em suas mãos, e com a respiração trêmula, ela também se fez a pergunta que poderia mudar tudo. Ela estava pronta para abrir a porta para um recomeço ou fechar de vez o capítulo anterior. Enquanto suas vidas esperavam a resposta, Tiago deu um passo a mais. A tensão entre eles quase elétrica, e o mundo ao redor começou a se silenciar em expectativa. A verdade ainda não revelada pairava no ar. Seriam ambos capazes de perdoar e se reinventar juntos? Ou o passado seria um muro intransponível em suas vidas? O ato de Tiago parecia suspenso no tempo. Ele estava à mercê daquela resposta, e o ar carregava algo denso, quase palpável. Ana hesitou. O passado era um sentimento profundo que não saía de sua mente, como um eco incessante de dor. A sala estava repleta de rostos curiosos, cada um deles segurando a respiração, esperando, assim como ele, o que ela diria. "Eu não sei se consigo, Tiago", ela começou, a voz trêmula. "As coisas que você fez, aquilo me machucou de uma forma que eu nunca pensei que fosse possível." O olhar dela era firme, mas nas profundezas havia um cravejamento de fragilidade. Era como se ela tentasse encontrar um caminho por uma floresta cheia de espinhos, sem mapa ou bússola. Tiago sentiu angustiante pressão em seu peito.
Ele olhou para ela, não apenas com um desejo de se redimir, mas também com uma sensação de urgência. Era hora de encarar a verdade sem máscaras. Eu fui um idiota, confessou ele, a voz carregada de peso. Eu deixei o orgulho e a arrogância dominarem tudo. O silêncio pairou como uma neblina, envolto em promessas não ditas e esperanças sufocadas. Os olhos dela, normalmente tão brilhantes, agora refletiam um conflito interior. Você diz que mudou, mas o seu passado ainda é real. Podemos realmente mudar quem somos? Nesse instante, a multidão ao redor parecia desfocar. Todo o resto desapareceu. Tiago recordou os momentos em que desprezou não apenas Ana, mas sua própria essência. Ele nunca havia entendido a profundidade daquela dor até vê-la dar os passos que ele não conseguirá. Eu preciso que você acredite em mim, Ana, ele implorou. Eu estou lutando por isso todos os dias. Ela observava cada movimento dele, sua sinceridade quase palpável, como um convite a uma nova jornada. A plateia estava atenta, e um murmúrio começou a ocorrer, uma onda de ansiedade que os envolvia. Era uma escolha diante deles, mas Ana se sentia presa em um redemoinho de memórias amargas. Se eu abrir esse porta-voz para você, o que garantias eu tenho que não irei me ferir novamente? O tom dela era forte, mas os olhos traíam uma fraqueza que ela se esforçava para esconder. Tiago percebeu que não poderia apenas a ele mesmo. Precisava também enfrentar os fantasmas que assombravam Ana. Não tenho garantias, ele disse, de forma honesta. Só posso te mostrar quem eu sou agora, não quem fui. Me dê a oportunidade de fazer isso. Uma faísca de esperança surgiu em seu peito. Um passo em direção à resposta. Um passo em direção à possibilidade de reencontro, qualquer que fosse a forma que isso tomasse. Por um momento, Ana se viu lutando com o desejo de confiar novamente. As feridas estavam lá, mas também havia o desejo de acreditar que poderiam resgatar algo bom. A sala, carregada de expectativa, parecia formar um círculo em torno deles. Um mundo particular onde tudo poderia mudar em um instante. Última chance, Tiago, ela finalmente disse, as palavras firmes como um desafio que ressoava em seu coração. Você me decepcionou uma vez, não posso permitir que isso aconteça novamente. Tiago assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar que mudei. Ele falava com tanto fervor, capaz de tocar as pessoas ao redor, como um eco divino, uma declaração de guerra contra seu próprio passado. Ana sentiu uma onda de coragem, como uma luz na escuridão. Se realmente está certo, então devemos fazer isso agora. Vamos construir algo novo juntos, mas não podemos falhar. Assim, as palavras flutuaram no ar, um pacto silencioso. O que se seguiria era incerto, uma nova jornada que começava com incertezas e medos, mas também com uma pontada de esperança. Enquanto eles trocavam olhares, o tempo parecia se mover novamente. Entre o passado e o futuro, estava a escolha deles. E no fundo de sua mente, a pergunta linger, seriam realmente capazes de deixar para trás a dor e construir um novo caminho juntos? Tiago sentiu seu coração acelerar. A resposta estava quase à vista, mas o caminho a percorrer era traiçoeiro. E as sombras do passado ainda espreitavam, ameaçando apagar a luz que começava a brilhar. O que eles realmente estavam dispostos a sacrificar por um recomeço? A tensão crescia enquanto ambos davam o primeiro passo em direção ao desconhecido. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se revolviam como uma tempestade em sua cabeça. A tensão na sala era palpável, como se todos esperassem por um desfecho inesperado. Ela encarou Tiago. Os olhos dele eram um mar de sinceridade, mas as ondas de desconfiança ainda a inundavam. Se vamos fazer isso, Tiago, precisamos ser honestos um com o outro, ela disse, a voz firme, mas a emoção escorria como um fio de água. Era um pedido, uma exigência, mas também uma oferta. Quero saber tudo, até o que você não quer me contar. Tiago hesitou, sentindo o peso da decisão diante dele. A verdade que ele guardava há tanto tempo piscava como uma luz distante. Tem uma coisa que eu preciso te contar, algo que pode mudar tudo entre nós. A frase caiu no ar, carregada de uma gravidade que parecia distorcer a realidade ao seu redor. Os olhares curiosos da plateia se intensificaram.
Ana forçou um sorriso encorajador, mas a inquietação instalava-se em seu estômago. O que foi? Fala, Tiago. Ele a observou, absorvendo cada detalhe de sua expressão. Depois que tudo o que aconteceu, eu não sou só um cara que estragou as coisas entre nós. Eu me afastei de você por muitas razões, mas a principal delas é porque eu estava em problemas financeiros. Eu não sabia como lidar com isso e acabei me deixando consumir por eles. As palavras ecoaram como um golpe. Ana estava preparada para ouvir sobre arrependimentos, traições, mas o que Tiago revelava parecia muito mais humano, muito mais vulnerável. Então, você se afastou por causa de dinheiro? Isso não faz sentido, Tiago. Você nunca se importou com essas coisas antes. Havia confusão na voz dela, e a raiva se dissipava, dando espaço a um entendimento incipiente. Sim, mas foi diferente. Era como se eu estivesse perdendo tudo, a cada dia. O que eu pensava ser segurança virou um pesadelo. Ele respirou fundo. Naquela época, eu não consegui ver o quanto você significava para mim, porque eu estava ocupado demais tentando não afundar. Ana baixou os olhos, lutando para processar a nova informação. Lembranças daqueles dias de incerteza afloravam, mas agora faziam sentido. E você achou que me afastaria a resolver essas questões? Indagou, as palavras saindo como um sussurro angustiado. Eu pensei que se me afastasse, não te machucaria. Eu estava errado. Ele confirmou, um peso de culpa cobrindo seu rosto. O silêncio se instalou novamente, agora mais carregado, como se a sala estivesse testemunhando a arrancada de um coração. Após alguns momentos de silêncio, Ana olhou nos olhos dele, sentindo a força de sua vulnerabilidade. Então vamos fazer isso juntos. Não temos mais como lutar sozinhos, precisa ser uma equipe. A determinação em sua voz trouxe um novo frescor ao ar pesado que o cercava. Vou me esforçar para ser a pessoa que você merece, Tiago disse, um sorriso tímido aparecendo entre as sombras das lembranças. Isso é um compromisso. E o seu coração eu prometo cuidar dele. Ana sorriu, um meia-culpa plantado em seu peito. Mas aquela luz de esperança ainda estava cercada por incertezas. O que aconteceria no futuro? Havia um longo caminho a percorrer, e o medo do fracasso ainda estava à espreita. Conforme as palavras se desenrolavam, um novo entendimento surgia entre eles. Mas Ana sentia que existia um dilema a ser resolvido. E se não conseguirmos, Tiago? O que acontece se você me decepcionar de novo? As palavras flutuaram, mas ambas as vozes estavam em um ciclo de novas possibilidades. E conforme o silêncio se fazia novamente, uma nova tensão começou a crescer no ar. O que os esperava nessa nova fase de suas vidas? Enquanto se olhavam, uma sombra do passado ainda pairava, prometendo obstaculizar o caminho que eles agora estavam decididos a trilhar. A verdade estava quase à vista, mas a curva da jornada ainda se escondia sob a incerteza do futuro. Por que as coisas não podiam ser mais simples? A resposta ainda estava longe de ser encontrada. E o que mais poderia ser revelado sobre os dois? Ana sentia o coração acelerado, como se a sala tivesse se tornado um palco onde suas emoções eram um único espetáculo. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente, mesmo com a nova fragorosa vulnerabilidade que ele mostrava, a incerteza permanecia como uma sombra ao redor deles. Ele parecia tão diferente agora, como se o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros. Mas a dúvida ainda a consumia. Ela se lembrou de momentos que passaram juntos, risadas compartilhadas e promessas de ficar lado a lado. Mas também havia o vazio da separação, os dias e noites em que ele não estava ali. E se isso tudo não passar de mais uma ilusão, pensou. A insegurança se estabelecia como uma visita indesejada, e o riso da sala parecia agora distante, quase um eco de uma alegria perdida. Tiago, eu quero acreditar em você, ela começou, ainda insegura, o olhar fixo no rosto dele. Mas o que você disse sobre estar perdido na sua situação financeira, isso foi duro. O quanto da nossa relação realmente importou para você então? Tiago afastou-se um pouco, quase como se as palavras delas fossem um tapa inesperado. Eu sei, Ana. Não sei e nem posso esperar que você simplesmente confie em mim agora. Mas eu preciso que você entenda que, em meio ao caos,
Você sempre foi o meu porto seguro. Aquelas palavras lhe tocaram de uma forma profunda, acendendo uma centelha de esperança. Mas a desconfiança ainda era uma ferida aberta, calorosa e latejante. E se a sua necessidade de resolver seus problemas acabar nos afastando de novo? A ansiedade verbalizada parecia cortar mais fundo que qualquer outra questão. Ele hesitou, seu olhar pesando como uma tempestade prestes a desabar. Ao invés de me afastar, vou progredir. Vou trabalhar por nós. Esse é o meu compromisso. Uma nova força em sua voz fez os olhos de Ana brilharem, mas ela não poderia se deixar levar tão facilmente. A verdade ainda estava escondida sob as promessas. Mas como? O que isso significa na prática? A indagação escapuliu entre seus lábios, quase instintivamente. Vamos nos juntar e lidar com os problemas de frente. Quero que você faça parte de cada passo que eu der. Não prometo que será fácil, mas vou lutar. Por nós. Com um brilho de sinceridade, ele levou a mão até o rosto dela, ajustando uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos. Ana se permitiu um suspiro, e o toque dele, suave e delicado, fez seu coração palpitar. Sorrindo amarelo, ela olhou para os amigos, que observavam tudo com expectativa. Tiago, começou a dizer, mas foi interrompida. A porta da sala se abriu bruscamente, e uma estrondosa presença fez todos virarem a cabeça. Era Renata, uma amiga em comum, com a expressão mais confusa que já vira. Ana! Tiago! Vocês não vão acreditar no que eu acabei de ouvir! Ela exclamou, o semblante cheio de preocupação. O clima imediatamente se transformou, e a euforia que preenchia a sala começou a se dissipar rapidamente. Oi, Renata, o que aconteceu? Ana perguntou, sentindo que a turbulência estava prestes a se intensificar. Respeitando o momento, a amiga, agora com o rosto empalidecido, respondeu, é sobre o seu pai. Ele está em uma encrenca, e a situação pode afetar tudo o que você está tentando reconstruir. O sol que iluminava a pequena sala escureceu, e a refração da esperança começou a ruir novamente. Agora, uma nova tempestade se aproximava. O passado, que parecia distante, estava de volta em uma onda avassaladora. O que isso significaria para Ana e Tiago? A verdade que trouxera os dois mais perto agora parecia uma lâmina afiada, pronta para cortá-los mais uma vez. O que mais poderia se revelar? A vida os testava, e o futuro continuava nebuloso. Ana sentiu seu estômago revirar com a notícia que Renata trouxera. As paredes da sala pareciam começar a se fechar ao seu redor. Tiago, que minutos antes parecia ser a âncora que a segurava, agora também era um portador de incertezas. Ele aproximou-se um pouco mais, mas a tensão no ar era palpável. Acidente de trabalho? Tiago questionou, quase com um medo oculto na voz. Era claro que ele lembrava de tudo que já tinham enfrentado juntos, e o medo de perder Ana novamente pairava como uma nuvem negra. Não está pior que isso. O pai da Ana ele se envolveu em um esquema. Estão dizendo que pode ter consequências legais sérias. Renata estava visivelmente angustiada, e Ana pregou seus olhos na amiga, incapaz de processar a gravidade da situação. A situação financeira do meu pai, ele sempre foi tão orgulhoso. A voz de Ana se quebrou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. A vida nunca havia sido fácil para ele, mas isso era um golpe com o qual ela não estava preparada para lidar. Vou garantir que ele fique bem, Tiago disse, com um tom decidido, como se quisesse tomar a responsabilidade nas próprias mãos. Mas seria realmente possível? Ana sentiu um frio na barriga, a mesma sensação de impotência que a acompanhava em tempos difíceis. Como você vai fazer isso? Ele não quer aceitar ajuda de ninguém, e eu não sei nem por onde começar. Ela deixou as palavras saírem, num misto de desespero e esperança. A situação com seu pai parecia intransponível. Não precisa se preocupar com isso sozinha, ele respondeu, olhando-a nos olhos. Temos que agir rápido. Vou entrar em contato com algumas pessoas. Avise seus irmãos e faça um plano. Vamos nos unir. Ana olhou para os amigos à sua volta. Os rostos deles mostravam preocupação, mas também havia um calor de apoio.
Era o tipo de conexão que a fazia querer lutar. O que quer que fosse, ela não podia desistir agora. Mas essa luta, com certeza, exigiria muito mais do que só coragem. Tiago envolveu Ana em um abraço apertado, e ela sentiu a força dos braços dele, uma força que também transmitia vulnerabilidade. Não sabia se aquilo era um consolo ou um alerta. Toda a história entre eles estava em jogo, e a incerteza a consumia. Precisamos ter calma. Eu posso ajudar seu pai a encontrar alguém que o orienta legalmente, Tiago disse, suas palavras um bálsamo, mas a realidade era pesada demais para ser ignorada. Ana se sentia dividida entre confiar e hesitar. E se ele não aceitar? Eu tentei várias vezes e Ana parou, lembrando-se do pai e de como ele sempre rejeitava qualquer ajuda externa por não querer parecer fraco. Esse orgulho dele, os pensamentos se atropelavam, e o medo crescia. Vamos dar um passo de cada vez, Tiago a interrompeu suavemente. Você não está sozinha nessa. Eu e você juntos podemos enfrentar até mesmo as maiores tempestades. Mas a dúvida ainda pairava entre eles. Ana puxou um pouco o rosto para longe do peito de Tiago, olhando em seus olhos. E se eu não conseguir suportar? E se isso for o fim de nós? As palavras escaparam como um sussurro doloroso. Naquele instante, tudo parecia frágil, mais do que nunca. Quietude. O ambiente ficou mudo, e o tempo pareceu parar. As palavras dela ecoavam, agindo como um feixe de luz que iluminava as inseguranças de ambos. Então, mais uma vez, a porta se abriu. Desta vez, não era outra amiga, mas a figura imponente do pai de Ana, que ficará na entrada. O rosto revelava uma mistura de emoções, preocupação, raiva e, acima de tudo, um medo profundo. Ana, precisamos conversar agora. Sua voz era firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade. O que mais poderia acontecer? A tempestade parecia estar apenas começando. As sombras do passado os cercavam, e a luta pela verdade estava a ponto de se intensificar de maneira incontrolável. Ana sentiu o coração acelerar ao ver seu pai na porta. A expressão dele, que sempre foi de força, agora estava marcada pela fraqueza. Era como se a realidade a atingisse em cheio, e a mistura de sentimentos a encurralava. O olhar dele desviou por um instante, como se tivesse dificuldade em encarar a filha que estava ali, pronta para lutar ao seu lado. Eu não sei o que fazer, ele começou, a voz trêmula. Coloquei todos nós em risco. Fui ingênuo. Os olhos dele estavam vermelhos, e Ana percebeu que as lágrimas que ele tentava conter ameaçavam se derramar. Pai, não é a hora de se culpar. Precisamos pensar no que vem a seguir, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas a própria vulnerabilidade a dominava. A ansiedade a corroía, enquanto pensava como conseguiria fazer seu pai enxergar a realidade. Tiago permaneceu ao lado dela, em silêncio, apenas observando. A tensão era palpável. O pai dela parecia se dar conta de que toda a situação havia se tornado insustentável. Com um movimento hesitante, ele cruzou os braços, como se tentasse se proteger do mundo ao seu redor. Fui teimoso, Ana. Eu sempre fiz tudo sozinho. Meu orgulho, isso me trouxe até aqui, ele confessou, e suas palavras eram como facadas no coração dela. Ela nunca o viu tão derrotado. Era como se a força dele, que sempre fora um apoio, agora estivesse se desvanecendo. Pai, não precisa passar por isso sozinho. Tiago pode nos ajudar, Ana disse, ficando ao lado de Tiago que, por sua vez, fez um movimento encorajador, como se estivesse abraçando também o pai dela. Você não precisa aceitar ajuda de ninguém. Isso é fraqueza. O pai dela retrucou quase em um grito, e Ana sentiu a dor nas palavras dele. O orgulho que o mantinha em pé também o isolava, e isso a deixava desesperada. Estou aqui por você, não por fraqueza. Mas se continuar assim, vai perder tudo, Tiago respondeu, firme e caloroso. Era um lembrete claro de que eles eram um time. Ana viu o olhar do pai mudar, um vislumbre de dúvida cruzou seu rosto, como se ele estivesse prestes a aceitar a verdade. Você está certo, ele murmurou, finalmente olhando nos olhos de Ana. Não sei como cheguei tão longe sem perceber que precisava de apoio.
A confissão dele era um desabrochar de vulnerabilidade que, mesmo no desespero, trouxe um fio de esperança. Ana deu um passo à frente, encorajando. Vamos montar um plano. Juntos. Não podemos deixar que isso nos destrua. Ela sentiu a determinação crescendo dentro de si. Era hora de agir. Renata, até então silenciosa, decidiu intervir. Podemos procurar um advogado. Alguém que realmente entenda do que você está passando. Um expert que possa te ajudar a salvar os seus bens, seu nome e tudo. Ela falou com uma energia contagiante que parecia tirar a tristeza do ambiente. O pai de Ana respirou fundo, como se estivesse se livrando de um peso maior do que ele. Se vocês acham que pode funcionar, eu estou disposto a tentar. A voz dele soava mais confiante, e Ana percebeu que aquele era o primeiro passo para a superação. Tiago e Renata trocaram um olhar cúmplice, enquanto a esperança começava a pavimentar um novo caminho. Ana sentia as emoções borbulharem dentro dela. O que antes parecia um abismo sem fim agora vislumbrava uma luz. Até que a porta se abriu novamente. Os quatro viraram-se, esperando o que mais poderia acontecer nesse turbilhão. E então, a mais inesperada revelação surgiu. Era um homem de terno, com um olhar penetrante e um dossiê nas mãos. Desculpem a intromissão. Temos que falar sobre o que realmente está em jogo. Uma nova reviravolta os aguardava, e o medo da incerteza se misturava com a adrenalina da descoberta. Ana olhou nos olhos do pai e segurou a mão dele. Estamos juntos nisso. Vamos descobrir a verdade. O que mais poderia ocorrer? O jogo apenas começara. O homem de terno, cuja presença parecia carregada de tensão, avançou até o centro da sala. Suas mãos firmes seguravam o dossiê, que parecia mais pesado do que todo o peso que Ana sentia no coração naquele momento. Os olhares se encontraram, e a apreensão era visível no rosto dos três. Meu nome é Ricardo. Sou consultor em reestruturação de empresas. E o que posso apresentar a vocês hoje é uma verdade que pode mudar tudo, ele disse, com uma voz calma, mas firme, como se estivesse prestes a abrir uma porta para um destino desconhecido. Ana sentiu um arrepio na espinha ao perceber que não era apenas sobre seu pai ou a situação financeira dele, mas algo muito mais profundo. Eu fui chamado aqui por causa de um possível envolvimento na sua crise. Estão te ameaçando, Sr. Tiago. E essa ameaça não é só financeira, mas também pessoal, Ricardo disse, e a tensão na sala se tornou quase insuportável. O pai de Ana deu um passo à frente, como se um instinto protetor o impulsionasse a ouvir mais. Do que você está falando? Ele perguntou, a voz quase sussurrando. O consultor abriu o dossiê e começou a revelar informações sobre uma rede de negócios obscuros que estavam se infiltrando em empresas locais. Você fez negócios com pessoas que têm ligações com um cartel. Agora eles estão exigindo mais do que você pode dar. O impacto vai além do que imagina, e a situação é mais crítica do que parece. Ana sentiu o coração apertar. A tensão no ar era palpável e cada palavra de Ricardo soava como um trovão. O pai a olhou, os olhos cheios de um misto de medo e confusão. Aqueles momentos antes cheios de esperança agora estavam sendo confrontados por uma sombra que parecia se aproximar. Como você sabe disso? Tiago perguntou, agora com uma expressão que mesclava desconfiança e desespero. Eu vim avisar antes que seja tarde demais. Levei semanas analisando seus contratos e tentando descobrir quem está por trás disso. Cada passo que você deu estava sob vigilância. Eles não vão parar até que tenham o que desejam, Ricardo disse, mantendo contato visual com todos. Ana sentiu os joelhos tremerem enquanto a revelação contava uma história mais complexa do que eles poderiam imaginar. Uma mistura de raiva e impotência a invadiu. Como seu pai havia deixado isso acontecer? Então, o que fazemos agora? Ana perguntou, determinada a não se deixar dominar pelo pânico. Momentos de fraqueza não eram uma opção. Precisavam unir as forças, apesar da tempestade que se formava. Ricardo se virou e sinalizou um mapa com informações pertinentes. Precisamos agir rapidamente. Vocês devem ter um plano e um advogado que saiba como operar nesse nível. Não só um especialista em recuperação de bens, mas alguém que possa manobrar no submundo em que estão metidos.
O olhar do pai de Ana se endureceu. Era um homem enfrentando demônios antigos, e agora também estava diante de novos. Então vamos lutar. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, ele disse, recuperando um pouco da bravura que parecia ter perdido. Ana sentiu que o fogo dentro dela ressuscitava. A determinação de seu pai a envolvia como um cobertor quente em um dia frio. Juntos, eles formariam um escudo contra as tempestades que se avizinhavam. Vou procurar um advogado agora mesmo, Tiago falou, já pegando o celular. Ricardo, embora um tanto reservado, estava claramente impressionado. Vocês têm que ser rápidos. Cada minuto conta, e está na hora de mostrar que não estão sozinhos. O mundo não perdoa fraquezas. Enquanto a conversa decisiva prosseguia, Ana notou uma mensagem piscando em seu telefone. Era de uma fonte desconhecida, mas a urgência era inegável. Cuidado com quem você confia. Alguém muito próximo tem interesses em sua queda. O coração de Ana parou. Uma nova sombra a ameaçava. O que mais poderia acontecer em um jogo tão perigoso? Ao mesmo tempo que a esperança começava a brilhar novamente, uma nova reviravolta se desenrolava à sua frente. A luta estava apenas começando. Ana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. A mensagem continuava piscando, como um aviso que não podia ignorar. Cuidado com quem você confia. As palavras ecoavam em sua mente, enredando-se em uma teia de incertezas sobre o que estava realmente acontecendo. Como poderia alguém próximo querer sua queda? Não, isso não fazia sentido. Ela olhou para o pai, que agora falava sério com Ricardo, traçando planos, estratégias. O semblante dele estava decidido, mas Ana podia ver o cansaço em seus olhos. A batalha estava apenas começando, e Tiago carregava o peso de um mundo que nunca deveria ter se tornado seu. Eu vou achar esse advogado, e sou eu quem vai ficar à frente desse caso, Tiago disse, certo de si, como se sua voz fosse uma âncora em meio à tempestade. Ana admirava a determinação do pai, mas a mensagem a perturbava. Havia algo à espreita, e ela tinha que descobrir o que era. Eu vou fazer algumas ligações, decidiu, pegando o telefone desesperadamente. A ansiedade pulsava em suas veias enquanto ela discava. Com cada toque no teclado, sentia-se um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo, o medo da traição perseguia seus pensamentos. Conectando-se ao advogado de um amigo da família, Ana deu o primeiro passo. Oi, doutor, preciso de ajuda, urgente, ela começou, engolindo em seco. O peso das palavras a sufocava. Após um curto diálogo, o advogado concordou em se encontrar com eles em 1 hora. A sensação de um pequeno alívio percorreu seu corpo, mas o temor da mensagem ainda pairava como um fantasma. Quando finalmente desligou, os olhares de Tiago e Ricardo estavam sobre ela. E então? Tiago perguntou, reconhecendo a gravidade do momento enquanto seu coração pulsava mais forte. Conseguimos um advogado. Ele chega em 1 hora, disse Ana, mas a dúvida a envolvia. E se o aviso fosse verdadeiro? E se uma das pessoas em quem confiavam fosse um traidor? A sala estava silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A urgência que dominava a atmosfera era quase palpável, como um campo elétrico que envolvia a todos. Precisamos de um plano para o que fazemos em seguida, disse Ricardo, quebrando o silêncio, os olhos calculando as melhores jogadas. Não podemos agir de forma precipitada. Cada movimento deve ser feito com cuidado, porque nossos adversários estão prontos para atacar a qualquer momento. Mas e se minha mãe, ou algum amigo, alguém próximo já souber de tudo isso? Ana interrompeu, a angústia transparecendo em sua voz. Era como se um receio sombrio tomasse conta de sua mente. Quem podemos realmente confiar? Os olhares se encontraram novamente, e o ar parecia ainda mais denso. Agora, o jogo não era apenas sobre salvar a empresa do pai, mas um verdadeiro labirinto de desconfiança e segredos. A verdadeira luta estava apenas começando, e a próxima jogada poderia ser a que mudaria tudo. Temos que ser estratégicos. Vamos buscar cada fragmento de informação, cada pista que nos possa ajudar. Fernando se voltou para Ana, a expressão intensa. Você tem um talento especial. Não deixemos que esse aviso nos paralise.
A dúvida pode ser nossa maior inimiga ou uma ferramenta para fortalecer nossas defesas. Ana assentiu, decidida a não se deixar dominar. Juntos, eles iriam descobrir a verdade. E enquanto pensava em tudo isso, uma nova mensagem apareceu em sua tela. Você não está só, mas precisa sair do lugar em que está. Uma pista te espera, mas cuidado, nem tudo é o que parece. As palavras a deixaram em alerta. Os olhos de Ana brilharam. Uma pista? A adrenalina começou a fluir em suas veias. O que seria aquilo? E quem realmente estava ao seu lado? Uma nova camada de mistério surgia diante dela, e agora ela sabia que teria que se arriscar para chegar mais perto da verdade. A luta estava longe de terminar. A sala estava carregada de tensão. As palavras de Ricardo ecoavam, lembrando a todos sobre o impacto iminente que se avizinhava. Ana respirou fundo, e motivada pela urgência da situação, era hora de agir. Com a mensagem misteriosa ainda fresca em sua mente, ela percebeu que tinha que abrir sua própria caixa de segredos. Precisamos investigar mais sobre essa rede obscura que está atrás de Tiago, Ana começou, decidida. Com certeza alguém que esteja ligado a tudo isso pode ter informações importantes. O que mais sabemos? Tiago e seu pai trocaram olhares, e a determinação crescia. Quem sabe com um pouco de pesquisa não conseguimos identificar as pessoas que estão envolvidas. Eles provavelmente deixaram rastros, o pai de Ana sugeriu, já alinhando estratégias. Ana começou a digitar rapidamente em seu celular, buscando conexões e dados de possíveis investidores do passado de Tiago. Talvez se conseguirmos uma pista sobre quem está por trás dos contratos que assinaram projetos em conjunto. Eu vou te ajudar nisso, Tiago interrompeu, buscando por informações em seu próprio celular. Se essas pessoas estão de olho em mim, é hora de invertermos o jogo. Precisamos descobrir quem eles realmente são e o que estão tentando esconder. Ricardo, observando de perto, assentiu com a cabeça. Então vamos entrar em ação. Cada um de vocês deve agir em silêncio para não levantar suspeitas. Se a situação é tão crítica, devemos ir com calma. Vamos reunir informações, e ao mesmo tempo, buscar o advogado. Ana sentia a adrenalina correr por suas veias. Eles eram uma equipe, e a esperança resplandecia em seus olhos. Cada novo dia traria novos desafios, mas ela decidiu que não permitiria que o medo dominasse mais sua vida. Cerca de 1 hora depois, um advogado entrou na sala. Era um homem de meia idade, com um olhar afiado e um comportamento tranquilo. Ele trouxe com ele uma energia renovadora, e assim que se apresentou, Ana sentiu uma onda de alívio. Sabemos que a situação é delicada, ele começou, olhando nos olhos de cada um deles. Estamos aqui para encontrar as melhores soluções. O primeiro passo é mapear tudo o que está acontecendo. Precisamos de um diagnóstico preciso da situação. Tiago compartilhou os detalhes sobre os negócios, apresentando contratos e documentos. O advogado olhou detidamente para cada papel, enquanto Ana e seu pai refletiam sobre suas novas descobertas. Barcos desmoronando podiam realmente se reconstruir, mas apenas se eles agissem em conjunto. O ambiente mudava conforme ambos compartilhavam suas experiências. Cada resposta que o advogado oferecia gerava perguntas a mais, e eles se fortaleciam, não só como família, mas como aliados. O plano estava se formando. Um de vocês precisará entrar em contato com a fonte anônima que deixou as mensagens, o advogado sugeriu. Isso pode nos dar uma vantagem inesperada. Descobrir se alguém no círculo íntimo envolvido pode mudar tudo. Ana hesitou. O medo de confiar em alguém que ela não sabia quem era grande, mas a necessidade de buscar respostas a deixava inquieta. Eu vou fazer isso, decidiu, a voz firme. Nem todos podem ser nossos inimigos. Eu tenho que descobrir. Enquanto isso, Tiago se levantou decidido. Eu farei o possível para tomar as rédeas da situação financeira. Farei reuniões com investidores e buscarei resgatar a credibilidade que criei ao longo dos anos. Ana sorriu, a conexão entre eles ganhando força a cada instante. A determinação dele iluminava um caminho em meio ao desespero. Mas conforme Ana entrava em seu carro para seguir o contato misterioso, seu coração pulsava com intensidade.
O que ela descobrira no caminho poderia alterar tudo. A conexão poderia ser de alguém de seu círculo, alguém que conhecia suas fraquezas, mas a esperança ainda brilhava ponto ao longo do caminho. Ela lembrou-se de cada passo que deram juntos, das promessas de um futuro melhor. Percebeu que a confiança era essencial, e que cada um deles tinha um papel poderoso nesta nova trama. Era um espaço que precisava ser preenchido, uma nova história que emergia dos escombros. Cautelosa, ela chegou ao local do encontro. Era uma pequena cafeteria em uma rua tranquila. Ao entrar, seu olhar se fixou em uma silhueta familiar. A boca ficou seca e o corpo todo rigidamente paralisado ao ver que seu pai estava esperando ali. Pai? Ana sussurrou, incrédula. O que você está fazendo aqui? Eu não poderia deixar você enfrentar isso sozinha, ele disse, a sinceridade e resoluta determinação transparecendo em seu olhar. Estamos juntos nesta. Precisamos lutar contra isso como família. O peso das palavras o envolveu em um abraço intenso, o amor e o apoio pulsando entre eles. Era claro que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Enquanto os outros agentes de seu grupo se preparavam para dar o próximo passo, a sala se iluminava com as esperanças de um novo começo. Tiago, mesmo à distância, sentiu a força daquela conexão. Era o momento de agir em conjunto. O caminho à frente era longo e desafiador, mas Ana e sua família não estavam mais sozinhos. Estavam interligados em uma rede de coragem e resiliência, prontos para enfrentar a verdade que se desdobrava diante deles. Agora, era tudo ou nada. O tempo estava contra eles, mas estavam prontos para lutar. A vida os testava, e eles seriam mais fortes juntos. Enquanto cada peça do quebra-cabeça se encaixava, Ana sentia que a história dela estava apenas começando. E no fundo do coração, ela sabia, em união, eles construiriam um futuro. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que trarão emoções à flor da pele. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam vivenciar esta transformação emocional.